Você já parou para pensar numa coisa? Que uma mente que não é renovada, uma mente que não é renovada, ela é uma mente inimiga de Deus? Que a nossa mentalidade, muitas vezes, ela luta contra Deus. Olá, gente, mais uma vez eu aqui com vocês, iniciando mais uma semana. Nessa semana, olha, uma série muito especial, gente. Uma série assim que está me empolgando. A série que eu vou começar nessa semana com vocês, tenho certeza que vai abençoar a tua vida, tá? Essa semana eu vou falar com vocês a respeito de como ter uma mente treinada pela fé. A necessidade que eu e você temos de ter uma mente treinada pela fé. Você já parou para pensar numa coisa? Que uma mente que não é renovada, uma mente que não é renovada, ela é uma mente inimiga de Deus? Que a nossa mentalidade, muitas vezes, ela luta contra Deus, e que mesmo assim Deus resolve abençoar, pensa nisso, abençoar alguém que ainda tem uma mentalidade que briga com a mentalidade dele, que briga com ele, que é inimiga dele. Olha só isso, gente. Talvez o que está atrapalhando o teu crescimento com Deus é a tua mente, é a falta de renovação da tua mente e mais, a falta de treiná-la pela fé. Talvez você até está próximo de Deus, mas está treinando a tua mente a partir de treinamentos terrenos, de treinamentos humanos. Só está usando isso e acreditando que isso verdadeiramente tenha o poder de te levar ao melhor de Deus. E o que vai te levar ao melhor de Deus é uma mente treinada pela fé, tá certo? Nós vamos falar sobre isso essa semana. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho das notificações, tá? E já vai deixando o teu like, eu tenho certeza que esta série vai abrir uma janela forte para você viver o próximo nível do que Deus tem para você, do que Deus tem para nós, tá certo? Então, lápis e papel na mão, sempre digo para você que nas minhas aulas aqui pelo canal, você precisa ter aí lápis e caneta, né? Papel e caneta, para você anotar as dicas, os comandos, para você anotar aí os princípios, os códigos que eu entrego aqui no canal, tá certo? Nós vamos vamos direto aqui na Bíblia, vamos direto para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 11, versículo 3, olha só o que diz aqui em Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos. Olha só, pela fé entendemos. Então veja bem, é impossível qualquer pessoa entender os princípios de Deus, entender a vivência com Deus, a caminhada com Deus, entender o que realmente é o propósito de Deus, se não for pela fé. Então, uma mentalidade, gente, que não foi treinada, porque nós precisamos ser treinados. Se você observar, quando uma pessoa nasce, ela passa imediatamente a ser treinada. Você vê que a gente começa ali ao longo do tempo de vida, a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas que depois de adulto são comuns, são normais e passam desapercebidos, né? Mas que quando somos bebês, quando somos crianças, faz uma diferença muito grande. É como sermos inseridos no novo mundo e a partir daquele momento que fomos inseridos naquele novo mundo, a gente passa a desenvolver a capacidade de viver cada dia melhor naquele ambiente. É isso que acontece com a gente, ao ponto de que quando a gente é adulto, alguns têm certa dificuldade ainda, mas a maioria, quando são adultos, ou a maioria deveria ser assim, estão aptos a viverem satisfatoriamente bem no mundo, depois de serem treinados ao longo da infância, ao longo do tempo que a pessoa vai ganhando conhecimento. Assim também é o mundo da fé, gente. Então é impossível uma pessoa vir para o mundo da fé, para o mundo da nova realidade, para a nova criação, como eu gosto de dizer, né? A nova criação em Cristo Jesus, e essa pessoa não passar por um treinamento. E esse treinamento que a pessoa precisa passar vem através da fé. Senão, a nossa mente vai estar sempre lutando com a mentalidade de Deus, ou até mesmo contra a vontade de Deus. Porque muitas pessoas, eles acreditam que mentalmente eles têm que começar a desenvolver
a sua capacidade de fé e eles têm que obedecer a Deus. Então eles tentam fazer isso mentalmente. Não é um treino de fé, tá? Então aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, Hebreus 11, 3, diz assim: pela fé entendemos. Então cria um entendimento. E o entendimento é aonde? É na nossa mentalidade. Então, pela fé, a nossa mente é treinada. E entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então veja bem, essa passagem aqui, ó, que está aqui, ela nos ensina claramente a necessidade de treinarmos a nossa mente para que a gente consiga entender, tá, a palavra de Deus, que pela palavra de Deus a gente foi criado, os mundos foram, tudo foi criado. Então nem mesmo a criação, tem muitas pessoas que realmente têm base de crença. Muitas pessoas, eles aprenderam a ser manipulados pela crença dos outros. Então o que acontece? Tem muita gente que acredita dessa forma, sim, mas por quê? Porque lhes foi passado esse conhecimento e como eles não têm argumentação para argumentar contra isso, talvez, eles acabam aceitando, mas não que entenderam de verdade, porque é somente pelo treinamento na nossa mentalidade que nós vamos conseguir a fazer isso. E esse treinamento precisa ser executado através da fé. Por isso, nessa semana, o nosso trabalho aqui vai ser treinar você, vai ser treinar a tua fé, a exaustão, né, até você cansar, né, treinar até você se tornar perfeito. O que acontece? Quando eu faço algo, né, por exemplo, quando eu joguei futebol, quando eu jogava futebol profissionalmente, né, durante um tempo da minha vida, esse foi o meu trabalho, né. Quando eu jogava futebol profissionalmente, o que eu fazia? Eu treinava até a exaustão, e se eu treinando, não fiz bem, significava o quê? Que eu precisava treinar mais até isso ficar bem, isso ficar bom, isso ficar satisfatório, né? Eu conseguir executar aquele movimento da melhor maneira possível, até automaticamente, sem precisar, às vezes, nem pensar. Às vezes até no automático a gente acabava realizando ali o movimento, depois que a gente realizava, que a gente pensava que realizou o movimento. Isso é treino, isso é treino. Então você precisa trazer essa realidade de treino para a tua vida de fé. Essa realidade, tá? Então quando você traz isso, você começa a buscar executar os movimentos, a executar os comandos com cada momento mais perfeição. Então, essa palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, você sabe, né? É o capítulo da fé. Então, a base de algumas coisas que a gente vai tratar nessa semana vai estar aqui no livro de Hebreus. Tá, no capítulo 11, tá? Ali diz assim, ó, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, tá? Então assim, ó, esse capítulo ele fala bastante sobre isso. Eu acredito que Deus está trazendo o entendimento para nós, para você, para mim, que vai trazer uma verdadeira revolução no mundo que nós vivemos. Se nós conseguirmos entender bem esse processo de treinamento da fé, se a gente conseguir executar bem isso, você imagina o quanto nós vamos levar a humanidade a progredir no relacionamento com Deus e a progredir na realização, na manifestação. Porque você vê ali, ó, que pela fé entendemos, então passamos a ter entendimento, né? E a fé nos faz ver. Você vê que ali a fé, ela nos faz ver. Ela é o fundamento, ela cria fundamentos daquilo que esperamos e ela prova o que não vemos. Então, na verdade, ela faz a gente ver aquilo que a gente não enxergou ainda. E tudo que nós podemos ver, eu tenho ensinado isso, nós podemos ter. Nós podemos, tudo que a gente acessar, a gente pode ter. Deus não vai fazer você conhecer algo que Ele não quer que você tenha. Né? Tipo aquele negócio assim, ó, dá uma olhadinha, só para olhar, tá? Não vai tocar, não é teu. Não, quando Deus te mostra alguma coisa, Ele te mostra para te ter. Ele te mostra para você acessar, para você ter contato. Quando Ele fala para Abraão assim, Abraão, olha e vê, e tudo que tu enxergar, eu vou te entregar. Ele estava dizendo para Abraão, até onde teus olhos enxergar. Até onde a tua visão conseguir te levar. Você vai ter. E isso é uma figura, né? É uma figura
um modelo para nós colocarmos na nossa vida de fé. O grande problema de muitas pessoas é que eles não têm visão de fé, eles têm visão humana. E eles pegam essa visão humana e eles querem adaptar essa visão humana à fé, ou adaptar a fé à sua visão humana, para a realização daquilo que eles querem. Esse é o maior problema das pessoas, tá? Então o primeiro ensinamento que eu quero passar para você aqui, e quero que você esteja comigo nas próximas séries, tá? Nos próximos passos da série, é o seguinte, ó, que a fé cria um entendimento. Então se a fé cria um entendimento, quanto mais você treinar a tua mente pela fé, quanto mais você fizer a tua mente ser treinada através da fé, mais visão de fé você vai ter, mais entendimento de fé você vai ter, e mais, consequentemente, mais manifestação dessa fé você vai ter na tua vida, tá certo? Então, presta atenção nessa revelação que eu estou te entregando aqui, já anota aí, aqui em Tiago, no livro de Tiago, né? Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13, Tiago 3:13, que fala a respeito de uma mente que está sendo assim ensinada, que está sendo ministrada, treinada pelo Espírito, né? E aqui em Tiago fala, né, dessa mente, fala um pouquinho dessa mente, né? Fala como essa mente é. E daí diz assim, ó, quem dentre vós é sábio e inteligente? Então, a sabedoria e a inteligência junto? Então, se alguém mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e em sabedoria. O que é ser manso? O que é mansidão? Mansidão, no meu conhecimento, no meu pensamento, mansidão é como se fosse, outro dia eu estava assistindo, né, uma reportagem, anteontem, eu estava assistindo uma reportagem a respeito, né, dos cachorros, né, mais perigosos, os cachorros mais perigosos aí que existem no mundo, né, que são criados para segurança, né, para fazerem segurança, né, de empresários, segurança de empresas, né, e me chamou a atenção um cachorro assim, muito perigoso, né, muito perigoso, realmente, um criador da região de Foz do Iguaçu, no Brasil, né, ali no Paraná, e esse criador mostrou um cachorro assim, muito agressivo mesmo, agora não me recordo o nome daquela raça, mas é uma raça muito agressiva, e ele diz que esse cachorro, né, ele foi manipulado geneticamente para ele ser uma arma, e o intuito dele não é morder uma pessoa apenas, né, apenas atacar a pessoa, mas é atacar e matar, né, segundo o que o criador mencionava. Daí me chamou a atenção porque esse cachorro que estava com ele, ele estava amordaçado, né, com a mordaça, eu não sei bem se chama isso, é uma máscara, né, de proteção para as pessoas, né, que impedia ele de morder as pessoas. E me chamou a atenção o pensamento, como aquele homem conseguiu colocar aquela mordaça, aquela máscara naquele cachorro. E daí a resposta veio assim, dada por ele mesmo, quando ele disse que aquele cachorro, embora fosse uma máquina treinada daquela maneira, mas a mentalidade dele era treinada para ele obedecer à voz daquele que é o seu instrutor ou daquele que é o seu dono. Então ele obedece à voz do instrutor ou daquele que é o dono, embora ele pudesse destruir aquela pessoa, embora ele tivesse força para destruir aquela pessoa, ele se submete, né, à ordem daquela pessoa ou daquele criador ou daquele instrutor daquele cão. E é mais ou menos isso a nossa mentalidade, quando a nossa mentalidade é treinada na fé. Ou seja, quando a nossa mentalidade ela é treinada na fé, ela é algo muito poderoso, muito forte, porque nós temos a mentalidade humana, ela tem um poder muito grande, mas ela se submete ao seu Criador, se submete a Deus, e daí ela vai agir só sobre o comando de fé, ela não vai agir sobre o comando natural. Então, quando você treina a tua mente para ela agir segundo o comando natural, o comando espiritual, e não sobre o comando natural. Então, dificilmente, é quase impossível você ser levado pela tua natureza humana. Você vai ser levado pela tua natureza de fé. Então, treine a tua mente para ela executar o propósito de Deus, para ela executar o plano de Deus. Nessa semana eu vou te ajudar a treinar a tua mente, eu vou te dar dicas para isso acontecer, eu vou te dar dicas para você se tornar uma pessoa muito mais
espiritual, no sentido de se mover no profético, de se mover no sobrenatural e de ser mais usada por Deus na tua vida com Deus. Então, fica comigo nessa série poderosa. Se você não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, porque esse canal vai mudar a tua vida. Esse canal vai mudar a tua história, tá certo? Olha só, vai ficar com vocês aí agora os nossos apoiadores, a Ellie Gold e o Guigo Pinturas. Se você quiser contribuir com o canal, tá aqui a nossa chave Pix, tá? Se você também quiser nos seguir nas outras mídias sociais aqui, ó, você pode nos seguir no Instagram, no TikTok. Então, eu vou ficando por aqui. Beijão no teu coração. Não perca essa semana nessa série fantástica, tá? Treinando a nossa mente através da fé. Forte abraço para você e que Deus te abençoe.